Olá, meu querido líder da 8ª região, da 13ª região, exatamente, líder, porque a partir do momento que você passa a fazer parte da diretoria, você se torna um líder dentro do seu clube. E é claro que um líder, ele não pode esquecer pelo menos de duas coisas importantes. Eu trouxe aqui comigo a Bíblia Sagrada e também o manual administrativo do Clube de Desbravadores. Eu quero dizer para você que nesses minutos que nós iremos conversar aqui, iremos falar um pouquinho sobre as características e as funções de você, líder, conselheiro, conselheira de Clubes Bravadores. Eu gostaria de estar aí com vocês, mas diante de toda a situação, nós não podemos estar diante da pandemia, mas espero que você esteja bem e que quando você assistir esse vídeo, você consiga absorver coisas positivas para a sua liderança aí na sua região, no seu clube, ok? O primeiro ponto que eu queria tocar e falar com vocês é sobre o que a Bíblia, a palavra, ela traz para nós. Lá em Isaías capítulo 9, verso 6, diz, e quando se refere a Jesus, diz que ele seria um maravilhoso conselheiro. Olha só que interessante. Então, o nosso objetivo, o objetivo do conselheiro é seguir o exemplo e o ensino de Jesus, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho para mim que para que a gente cobre alguém de alguma coisa, nós precisamos primeiro estar o quê? Fazendo, certo? Então, vai aí, primeira característica do conselheiro. Precisa exatamente aprender, estudar, pesquisar. Então você que já está há algum tempo aí no seu clube, na sua região, você que está começando agora, o primeiro ponto e um dos pontos principais do conselheiro é aprendizado. É saber que você precisa sempre conquistar alguma coisa, buscar conhecimento, para que assim então você possa ensinar e conduzir o seu menino, a sua menina aí na sua unidade ao conhecimento aos pés de Jesus. É interessante que quando a gente fala sobre as funções, dentro de um clube de desbravadores, tem muitas funções que são importantes. Mas para mim, uma das mais importantes funções dentro do clube de desbravadores é a função de conselheiro. Por quê? Por que o conselheiro? Por que a conselheira? Porque estará bem mais próximo do desbravador. Então é importante entender que um conselheiro, ele precisa o quê? Ele precisa estar conectado com a sua unidade. Então, se Jesus foi um exemplo para nós, nós precisamos ser um exemplo para os nossos desbravadores. Então eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas importantes. O modo como eu trato as pessoas, o modo como eu me comporto, o modo como eu utilizo as minhas redes sociais, por exemplo. Ou seja, porque você, conselheiro, você, conselheira, é um modelo, é um exemplo a ser seguido pelo seu desbravador aí no seu clube, aí na sua região. Você já parou para pensar nisso? No seu grau de importância? Então, lembre-se, você é um modelo para o seu desbravador. Então, já que estamos falando sobre modelo, sobre exemplo, a ser seguido, nós precisamos entender o seguinte: por que é importante você, então, você que é um exemplo, cumprir ali e fazer as suas especialidades, fazer as suas classes? Por que é importante? Porque o desbravador, ele vai reparar que você também está fazendo e você vai ser um modelo. Porque o conselheiro, ele tem que ser um modelo na parte física, mental e espiritual. Na parte espiritual, o conselheiro, ele já sendo um membro da igreja, um membro batizado, ele precisa o quê? Precisa ir à igreja, precisa participar dos cultos, ou seja, é alguém ativo envolvido com a igreja, certo? Primeiro ponto. Parte mental, que aí entra a parte das classes, ok? Especialidades.
É importante que você, conselheiro, você conclua as suas classes e especialidades, não para que você mostre para as pessoas que você então tem as suas classes, mas na verdade você vai fazer isso para que você adquira conhecimento e para que você incentive o seu desbravador a fazer também as suas classes e especialidades ali na sua faixa etária. Isso é muito importante. Você, conselheiro, é um exemplo, um modelo. Já pensou se lá no seu clube você incentiva, motiva o seu desbravador, sua desbravadora a fazer a classe, a especialidade, mas quando o seu desbravador lá da sua unidade olha para o seu uniforme e não tem nenhuma classe, pode ser que algum dia ele pergunte para você: olha, por que você não tem uma classe? E aí você pode pensar assim: ah, eu já tenho conhecimento, não tem necessidade. Já pensou? E aí ele olha para você: ah, se não tem necessidade, então por que você pede para que eu faça? Há uma incoerência aí, né? Então você, conselheiro, você, conselheira, lembre-se, cumpra também a sua parte nas classes e especialidades. Parte física, essa é uma parte importante. Por quê? Lá no seu clube, quando tem a abertura da reunião, quando tem um acampamento, enfim, quando acontecem algumas atividades físicas, a não ser que você tenha algum problema que te impeça realmente de você participar, algum problema físico, eu digo ali, você, quando está ali na reunião, nunca deixe de participar da abertura. Entre em forma, cante o hino, recite os ideais juntamente com eles, participe ali quando tiver ali a parte da ordem unida, porque se o seu desbravador, ao ele perceber que você está ali na atividade e você não tem parte nas coisas, ele vai começar a te olhar de forma diferente. E eu já ouvi uma vez de um desbravador, que ele disse assim: olha, eu não vejo a hora de me tornar conselheiro. Sabe por quê? Porque o conselheiro não entra em forma, o conselheiro não chega na hora certa. Já pensou? Será que é essa a visão que o seu desbravador tem que ter de você? Não, não deve ser isso. Porque o conselheiro, ele é exemplo, ele é o primeiro que chega, porque ele está ali para receber o seu desbravador. Ah, Marcelo, mas isso daí é função da diretoria. Lembra o que eu disse no começo? Você que é conselheiro, você é líder, você é parte da diretoria. E a partir do momento que você utiliza o uniforme, a camisa branca, você faz parte da diretoria do seu clube. Então você é um exemplo, ok? Então seja pontual, seja espiritual, vá à igreja, ore pelo seu desbravador, cumpra os requisitos, ok? Participe, seja alguém que agrega, alguém motivador, alguém otimista, porque isso vai acrescentar bastante no seu clube aí, na sua região. Aí vai uma dica para você também. Olha só que dica importante. Você pode pegar ali na sua unidade as datas de nascimento de cada desbravador seu. E aí, o que você faz? No dia do aniversário do seu desbravador, você pode mandar ali uma mensagem, entendeu? Falando para ele da importância dele no clube, felicitando ele, enfim, é algo diferente, né? Então, uma também das coisas importantes que o conselheiro ele deve ser organizado, né? Então, a gente já falou sobre pontualidade, sobre espiritualidade, mas organização é algo importantíssimo para o conselheiro, entendeu? Imagina ter um evento onde todos do clube deverão estar de uniforme, com seus uniformes completos, tudo certinho. E aí, quando chega no evento, o conselheiro está lá sem uniforme. Por que ele está sem uniforme? Porque de repente não se organizou, não prestou atenção, de repente o uniforme já ficou pequeno demais, entendeu? Então, preste atenção nesse detalhe. Conselheiro, você deve ser organizado.
Então, diante de tudo isso que a gente tem conversado, tem falado aqui nesses minutos, você entendeu a importância e a relevância de você ter sido escolhido conselheiro ou conselheira aí no seu clube? Na verdade, quando você recebe essa função, é uma função de extrema importância aí no seu clube. Você é importante, por isso você foi chamado para essa função. É claro que é importante o seu diretor, o associado, a secretária, quando a gente fala do regional, dos distritais, mas quem está ali no dia a dia com o desbravador, com a unidade, é você, conselheiro. Por isso, você precisa conhecer mais a sua unidade. Você precisa ter um plano de, por exemplo, de visitação, de saber onde o desbravador que frequenta ali o seu clube, a sua unidade, aonde ele mora, conhecer a realidade dele, conhecer ali a situação na qual ele vive, conhecer os pais, os responsáveis por ele. Só assim você vai ganhar, vai ter confiança dos responsáveis ali do seu desbravador, ok? E você vai conseguir também identificar talvez algum problema que esteja acontecendo com o seu desbravador. Ou seja, ele vai olhar para você diferente, porque você vai ser uma referência para ele. E olha só que legal isso, você é uma referência. Então não pense que quando você vai cumprir a sua especialidade, quando você vai fazer a sua classe, quando você está cumprindo o seu requisito, é porque você quer ter no seu uniforme emblemas, quer ter isso ou aquilo. Não, você está fazendo isso porque você quer ter conhecimento, e a partir desse conhecimento você vai passar e vai poder instruir e ajudar o desbravador aí no seu clube. Então, se você já tem, se você já faz, refaça, leia novamente. Se você não tem, comece a fazer, faça junto, porque isso vai incentivar aí o seu desbravador, isso vai ter um ganho para você como líder aí no clube no qual você frequenta. Ou seja, um conselheiro é alguém, como eu disse, agregador, ele vai somar. O conselheiro, ele é importante, sabe por quê? Porque não existe clube sem desbravador, mas o coração do clube, sabe quem que são? São os conselheiros e conselheiras. Muitos líderes, eles medem, né, a evolução, medem ali o quão bom está o clube ali no qual ele está avaliando pelos conselheiros. O conselheiro é como se fosse um termômetro. Então a pergunta que é: você quer ser um bom conselheiro? Uma boa conselheira? Primeiramente, siga o exemplo de Jesus. O segundo passo importante: procure aprender, busque conhecimento. Conhecimento para agregar, conhecimento para ensinar. Porque ser conselheiro nada mais é do que ser um discipulador. Porque muitos desbravadores não têm uma referência, e a referência deles será você. Olha só, que grande privilégio! E pode ser que um dia você receba a grata surpresa de um desbravador falar para você que ele fez ou conquistou porque ele viu você fazendo, participando, incentivando e estando junto com ele. E então, diante de tudo isso que a gente conversou, agora no final do vídeo eu vou deixar aqui as referências que eu utilizei. Eu vou deixar também aqui escrito algumas funções e características do conselheiro, para que você possa tomar nota, para que você possa então colocar aí na sua agenda, no seu caderno, enfim, fazer uma anotação para que então você possa desenvolver então a liderança aí no seu clube. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua liderança, que você seja um exemplo, um modelo aí na sua região, no seu clube, aonde quer que você esteja. Porque um bom desbravador, um bom conselheiro, desbravador, é conselheiro aonde ele estiver. Seja lá no clube, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, na faculdade, na vizinhança, em casa, ou seja, um bom desbravador é desbravador em todos os lugares. Que Deus abençoe você e que esse curso seja de muito aprendizado para você aí da 8ª, da 13ª região. Um grande abraço para você e a gente se vê em breve.
divertida são os meios para ensinar.